história do cristianismo. Luz primeiro, calor no coração depois. Todas as pessoas que investem na experiência com Deus, sem o devido conhecimento de Deus, pode suplantar a autoridade da palavra por ocasião de dons revelacionais. Nós não temos, sobre qualquer possibilidade, a autoritatividade escriturística para elevar os dons do Espírito Santo, suplantando e denegrindo a palavra de Deus. A igreja já possui um norte, e este norte é a Bíblia Sagrada. Lembrando que Paulo ora para que a igreja cresça em conhecimento. O segundo pedido de Paulo é para que a igreja desenvolva sábia e prudentemente diante de Deus. Não basta crescer, é necessário crescer com prudência. A terceira oração de Paulo é para que a igreja refletisse na própria vida o digno comportamento do cristão. Eu vou repetir isso aqui. Para que a igreja expressasse na própria vida o digno comportamento do cristão. Todas as pessoas precisam saber que Cristo está dentro de nós, internalizado. E o que está dentro sai quando nós abrimos a nossa boca ou quando nós nos comportamos. Qualquer que seja o crente desta igreja, que professa o evangelho com a boca, que não condiz com a vida do seu comportamento, este evangelho é desmanchado pela conduta do seu caráter, ainda que seja muito bem pregado pela sua boca. Por isso Francisco de Assis dizia o seguinte: em todo tempo pregue o evangelho, e se necessário for, use palavras. A melhor maneira de pregarmos o evangelho é refletindo como espelhos a glória de Deus dentro do nosso coração. A quarta oração de Paulo é para que a igreja aprenda a agradar ao Senhor. A quinta oração de Paulo é para que a igreja frutifique diante do Senhor. A sexta oração de Paulo é para que a igreja conheça mais a Deus, e aqui eu não ministrei na semana passada. Conhecer a Deus é algo extraordinário. E depois de muito tempo, querido, eu tenho entendido que muitos de nós, líderes espirituais, obreiros da casa de Deus, não conhecemos verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo. Nós temos uma profunda dificuldade em reconhecermos o genuíno Evangelho de Cristo a partir do conhecimento de Deus. Muitos de nós, inclusive pastores, por exemplo, os dados são alarmantes. 54,68% de pastores e líderes de igrejas nunca leram a Bíblia toda pelo menos uma vez. O descaso, o preconceito e o desconhecimento bíblico, à luz do entendimento daqueles que deveriam entender, é tão grande que nós criamos um público dentro da igreja muito mais habituado ao experimento emocional do que propriamente ao entendimento racional. A igreja não está acostumada a pensar, por isso que ela caminha para o campo do sentimento. Ela não gosta de pensar sobre o evangelho, ela gosta de sentir, de ter sensações que arrupiam a sua espinha. Deixa eu dizer para você uma coisa: a proposta de culto é proposta de entendimento, e propostas de entendimento é propostas de um evangelho que se pregue a partir da luz da minha mente. Quando nós abrimos a Bíblia para compreendermos isto, nós temos Jesus a todo tempo ensinando a sua palavra. Não há nada mais autoritativo e importante dentro da igreja do que um verdadeiro reavivamento bíblico. Avivamento espiritual é quando os cultos de doutrina e de escola bíblica dominical são os mais competidos para a frequência dentro da igreja. Conhecer a Deus é a nossa maior dádiva. Agostinho de Hipona disse: feriste-me, Senhor, com a tua palavra, amei-te. Ele disse: Senhor, quando a tua palavra veio a mim, quebrou o meu coração e eu me entreguei totalmente a ti. Nós não conhecemos a Deus. Paulo está dizendo para Deus que o seu desejo é que a igreja de Colossos conheça mais a Deus, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Em sétimo lugar, para que a igreja seja fortalecida em poder, sendo fortalecidos com todo o poder. Versículo 11, parte A.
É interessante que Paulo trabalha muito com totalidades neste texto. Todo poder, pleno poder, grande poder, todo poder, toda a plenitude. A ideia de Paulo é que a igreja seja fortalecida. Nós vivemos num tempo, irmãos, que as pessoas dentro da igreja não têm maturidade espiritual para lidar com crises. Nós vivemos em um evangelho fantasioso. E a culpa são dos líderes que constroem para a igreja um campo florido tão rejuvenescedor e maravilhoso. Quando as pessoas caem dentro da igreja, elas descobrem que o discurso do pastor para atrair as pessoas foge completamente da realidade dentro da igreja. Quando ela precisa lidar com pessoas complicadas na igreja, administrar dificuldades relacionais na vida comunitária da igreja, ela perde a esperança, perde a expectativa, perde o prazer de servir a Deus, fala de sair por aí procurando sensações, quando na verdade a Bíblia toda mostra que existe um caminho de dificuldade. Um caminho de dificuldade, mas tem uma coisa boa, querido. Você pode dar glória a Deus se tu quiser. Jesus, Ele ajuda você a carregar este fardo. E Ele está aqui nesta noite pelo poder da sua glória. Abra sua mão para receber esta oração. Deus vai te ajudar você carregar este fardo, mas Ele propõe que você seja fortalecido no poder de Deus. Você pode dizer graças a Deus. A última oração de Paulo é para que a igreja aprenda a suportar crises e dificuldades. Veja a expressão, em toda perseverança e longanimidade com alegria. Bem, aqui nós temos um paradoxo. Sim, um paradoxo. Porque a palavra alegria não pode ser associada à palavra perseverança. A palavra perseverança significa espera com confiança. Espera com confiança não deve ser aliada à alegria. A alegria é um sentimento antitético em relação à perseverança e longanimidade. Perseverança significa espera com confiança. Você tem aqui um sufixo chamado per. O sufixo per significa através de. Se fosse apo, era para fora de. Se fosse in, era um sufixo de negação. Se fosse di, um sufixo de divisão. Mas o sufixo aqui, o prefixo, quer dizer, é per. Per é através de severos. A palavra perseverança é através de momentos severos. Agora, como que eu atravesso um momento severo? Na minha casa, no meu trabalho, na minha igreja, na minha vida. E eu ainda, além de atravessar um momento severo, eu tenho que exercer outros dois sentimentos. Longanimidade, que é uma capacidade exorbitante de não me desesperar. Uma capacidade sobre-humana, como um fruto do Espírito Santo, que Deus gera em mim de não me perder com percas. Eu sou longânimo, eu tenho uma paciência exorbitante. Todo mundo está com a cabeça fumaçando, a minha está refrigerada. Todo mundo está perdendo o controle, eu estou com controle, porque quem me controla não sou eu, quem me controla é o poder do Espírito Santo de Deus, isso é longanimidade. É o que Paulo está propondo. Está na crise, seja longânimo. Está na crise, tenha perseverança. E em tudo isso, com alegria. Irmão, sabe qual que é a proposta de Deus? É tende por motivo de grande alegria o estar passando por diversas tribulações. Sabe quando é que tu dá um tapa na cara do diabo? É quando a vida te dá motivo de reclamar, mas você agradece. É quando a vida te dá motivo de você sair correndo e desesperar-se da existência, mas você levanta a sua mão e diz: eu vou para a casa de Deus, glorificar o nome de Deus, eu vou bendizê-lo acima de todas as coisas, porque Jesus é a minha maior alegria. Você pode dizer glória a Deus? Aí tem aquela frase de William Cowper, um poeta puritano do século XVI para o século XVII. Por trás de cada experiência carrancuda, esconde-se um sorriso de Deus. Deus está dizendo através desse poema: não se preocupa não, isso que tu estás passando vai ser motivo de sorriso para você. Deus tem coisas grandes guardadas na palma da sua mão para entregar. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Eu já contei aqui quando C.S. Lewis foi buscar a sua esposa morta com câncer no fêmur. E ela morreu, e o pastor, muito preocupado com C.S. Lewis, ele tinha vindo do ateísmo para o cristianismo, e ele parou com o pastor perguntando para ele: como é que você está? Estou preocupado contigo, a igreja orou por ti, e a sua mulher morreu ainda assim. E ele disse: não se preocupe, pastor,
Eu descobri com esta crise que as minhas orações não mudam a Deus, elas mudam a mim mesmo. Sabe qual que é a ideia dele? Não é dizer que Deus pode reverter um quadro. Não era essa a ideia de Lewis. A ideia de Lewis é que ele estava aprendendo com os péssimos momentos da vida que ele estava vivenciando. Talvez Deus tenha lhe ensinado com essa crise alguma coisa que na bonança você não vai aprender. Agora, uma coisa é certa, o mal que lhe acontece agora e essa dificuldade, tu não entendes hoje, mas levanta a tua cabeça, Deus está na frente e Ele vai dar a vitória que você necessita. Qual era o conteúdo da pregação de Paulo? Então está aqui, agora eu vou entrar no versículo 13. Olha. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho, do seu amor, no qual temos redenção e remissão de pecados. Querido, isso é evangelho de Jesus. Não dá ibope, não dá aplausos, não dá curtidas. 3 pilares são fundamentais na pregação de Paulo. Quantos, irmãos? Fala alto, quantos? Primeiro, uma mensagem de libertação. É a proposta de Cristo. E quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, como de quem nós escondíamos o rosto, era desprezado. E não fizemos dele caso algum. Todos nós andávamos desgarrados, cada um se desviando pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Pelas suas pisaduras, chagas, por tudo aquilo que ele passou, você hoje é curado, é liberto, é restaurado. Você só pode estar aqui vivo porque ele morreu a tua morte. A mensagem do Evangelho é mensagem de libertação. A mensagem do Evangelho de Cristo é mensagem de libertação. É por isso que eu até administro a ideia de Deus te aceitar do jeito que você é, mas não permitir você ficar do jeito que você está. Eu até entendo que Deus te aceita aqui do jeitinho que você é, com os teus problemas, com os teus desmandos, com os teus descontroles, mas Deus não vai te permitir ficar do jeito que você está. Quando a palavra entra, ela transforma, ela liberta, ela renova, ela dá vida, e ela dá vida com abundância. A mensagem do Evangelho é de libertação. Olha o texto. Ele nos libertou do império das trevas. Irmão, todas as vezes que Deus manifestou no caos, Ele deu luz. Bereshit bara Elohim verer het shamayim verer haaretz. Verraharetes vai estar tohu varrovo. É na sua tradução de João Ferreira, tá? E a terra era sem forma e vazia. Verua, mas o Espírito. Verua Elohim era refet alpnei hamai, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Se Deus fez isso em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, Deus faz isso a partir de Cristo. Ele pega o teu caos, tohu varrova, a tua inexistência, a tua morte, a tua sepultura, a tua desgraça, e Ele converte isso na bênção do seu amor, remindo-te de ti mesmo e do teu próprio pecado. Evangelho é confronto, Evangelho é renúncia, Evangelho é libertação de Deus. Segunda verdade desse texto, uma mensagem de transformação e mudança. Repita comigo, irmãos. Eu preciso transformar. Sabe quem é que faz isso? É Deus. A Bíblia diz lá, a vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e até se tornar o quê? Onde é que você está nessa história? Lá no Nordeste, a luz da aurora é 5h35. Aqui em Uberlândia, eu não sei que horas que é. Deve ser 5 e pouco também. A luz da aurora. Qual é? Onde? Se você for se categorizar à luz dessa imagem tropológica, que isso é tropologia bíblica, qual é o horário do dia que tu está? Tem 10 anos que está na igreja, você não amanheceu até hoje. 15 anos na igreja e ele não amanheceu até hoje. É tohu varrovo ainda. Ele não amanheceu, ele não mudou a fala, ele não mudou as vestes. E eu não estou falando de calça de saia, não sou idiota. Eu não estudei para ficar falando besteira. Falando de sensualidade. Ele não mudou o comportamento, ele não se mudou no trânsito, ele não mudou quando compra, ele não mudou quando paga. É um bruto, é uma égua, um cavalo, ele não é nada de Deus. Você olha para ele, você vê tudo menos Cristo. Você vê o diabo, você vê o capeta, mas você não vê a glória de Deus. Agora o crente transformado pelo poder do Espírito Santo, quando ele abre a sua boca, Deus sai pela boca, porque ele tem a graça de Deus sobre a sua vida.
A segunda característica dessa mensagem, está no texto bíblico, repita comigo: e nos transportou, fala alto, para o reino do Filho do seu amor. Eu não acredito na doutrina da santificação perfeita, que é proposta por John Wesley e por John Fletcher. Havia um diálogo entre Wesley e Fletcher sobre as compreensões com as quais o Espírito Santo pudesse nos santificar total e completamente. Eu não acredito nisso. Eu acredito que em relação ao meu pecado, eu fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Eu fui salvo na justificação, sendo salvo na santificação e serei salvo na glorificação. Na justificação da pena do pecado, na santificação da influência do pecado e na glorificação da presença do pecado. Todos nós que estamos aqui com caras descobertas, fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. A resposta de Deus por meio de Cristo é uma resposta ao pecado. É esse que é o processo. Agora a pessoa está na igreja e todo o tempo é noite. Ela não amanheceu ainda. Se eu fosse pontuar você de 5 horas às 12 horas do dia perfeito, aonde é que você estaria? Não aceite isso. Põe a mão no seu coração e fala: Senhor, eu preciso ser transformado. Eu preciso ser transportado para o reino do seu amor. Eu preciso ser modificado pelo poder da tua palavra. Eu preciso da sua graça e da sua unção. Eu preciso transformar a minha vida pelo poder da tua glória. Eu não quero nada além da tua graça e da tua glória sobre a minha vida. Muda-me, Senhor. É um marido, ele nunca mudou. É uma mulher, nunca mudou. O que está acontecendo, irmão, com a igreja? Aleluia. A pessoa não muda. Ou é errado o que se fala na igreja, ou então todos nós estamos errados, ou você não se tornou o palco para receber de Deus a transformação que Ele quer te dar. Mas não se preocupe não, Ele está aqui nesta noite, pelo poder da sua glória, da sua graça, e Ele vai entrar para salvar você, de você mesmo, e o seu santo nome vai ser adorado na sua vida. Priscila Darley disse o seguinte: eu tenho dado incontáveis motivos para fazer com que Ele não me ame, mas nenhum destes motivos tem sido suficiente. Ele está aqui, Valdeci, porque Ele te ama, e Ele te chama pelo poder da sua glória, e Ele quer colocar luz, graça, poder e glória sobre a sua vida. A igreja crê nisso? Levante a mão e diga glória a Deus. Você tem que mudar, irmã. Tem que mudar em casa, mudar com o marido, mudar com o esposo, mudar com os filhos, parar de soltar maldição, de falar besteira. O homem compra a casa, mas quem faz da casa um lar é a mulher, não é o macho. O macho não faz nada. O macho não sabe fazer isso, mas a mulher sabe. Uma mulher sabe, uma mulher educada, uma mulher romântica, uma mulher que fala com uma gemenda assim: oi, amor, aquela coisa. Agora, todo o tempo a encebada é raborenta, é rabugenta, é carrapichenta. Deus vai trabalhar na nossa família, irmão. Deus vai entrar na nossa casa e vai fazer o milagre que nós necessitamos. Tá, aquele marido também é outro bruto também, maltrata a esposa, não dá uma palavra de amor, uma palavra de carinho, é uma bestialidade horrível, que é horroroso com horrível. Deus está aqui para fazer essa obra. Deus tem poder. Você crê nisso? Diga glória a Deus, irmão. Aí está o jovem também trancado dentro do quarto, é no celular o dia todo, seu encebado, seu gorduroso. Levanta, pelo amor de Deus, vai para a pia, vai lavar uma vasilha, vai fazer uma coisa boa na tua casa. Você é filho de Deus e Deus está aqui nesta noite para transformar. Eu estou igual ao João Calvino hoje, né? João Calvino diz que toda a sua teologia era doutrina e prática, e toda a sua prática e teologia era doutrina. Então é desse jeito. Diga graças a Deus, igreja. Então a terceira característica, repita comigo: uma mensagem de redenção no 3. 1, 2, 3. Uma mensagem de redenção. Então tá aí, versículo 13, olha o texto, ó. No qual temos a redenção e remissão dos pecados. Oh, bênção. Oh, Jesus. Irmãos, as pessoas não têm mais consciência de pecado na igreja, né? Não tem como ter consciência de pecado nas igrejas de hoje. O assunto pecado não é abordado.
E acredite, eu li. Eu li muito, irmão. Eu não leio muito mais hoje, mas eu já li. Talvez eu li mais por dia do que você dorme por noite. E todo grande avivamento era precedido por uma grande convicção de pecado. Sabe, irmãos, eu sinto tão bem, às vezes, domingo, quando eu trago uma palavra mais motivacional do que doutrinária. É tão bom você colocar o povo com alto astral na igreja, é tão bom. Mas nós precisamos entender que o grande problema da humanidade é pecado. E o Evangelho de Jesus Cristo, ele se propõe ser a solução para esse dilema. As igrejas não atuam mais falando as verdades que a igreja precisa ouvir, mas contando as mentiras que elas desejam escutar. Essa proposta não foi nem de Charles Spurgeon, que disse que chegará um tempo em que, em vez de pastores apacentando ovelhas, teremos lobos entretendo bodes. Richard Baxter, pastor puritano de Kingsmere, diz que se tem algo que contraria o seu coração, é um pastor eivado de pilhareias no púlpito, sem exposição e pregação da palavra, apenas para entreter os bodes que lhes escuta. A Bíblia Sagrada diz que chegaria um tempo em que a igreja levantaria para si líderes e mestres que não fariam nada além de provocar coceira nos ouvidos. Se essa igreja prega a palavra de Deus, e se nós confrontamos o nosso próprio pecado, que Deus entre na nossa vida e nos liberte nós mesmos, e que levante a mão, que a glória desta palavra seja sobre esta casa. Você pode dizer glória a Deus por isso? Agora eu preciso aqui numa parte técnica, nosso tempo vai caminhando para o final. Paulo ele vai refutar os gnósticos. Eu tenho ensinado no curso que eu ministro, que nós precisamos ler a Bíblia a partir dos desafios do destinatário. Você tem aí na Bíblia Sagrada 13 epístolas de Paulo. Você tem Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Timóteo, Tito, Filemão. Até o 4º século da era cristã, a carta aos Hebreus foi enxertada no cânon como sendo de autoria paulina. Mas com a crítica textual, chegaram à conclusão de que Paulo provavelmente não tivesse sido o autor da carta aos Hebreus. No século XVIII, outros homens mais um tanto quanto liberais, como Friedrich Schleiermacher, ele chegou a administrar a ideia de que Paulo tivesse de fato escrito apenas 4 epístolas: Romanos, Coríntios e Gálatas. Mas tudo isso é balela e invencionices de pessoas que querem desacreditar a autoritatividade escriturística e apostólica de Paulo com relação aos seus escritos. Por que eu estou falando isso? Porque de todos os textos de Paulo no Novo Testamento, nós só temos 2 ipsis literis doutrinários. Quantos, irmãos? 2. A carta de Paulo aos Romanos e a carta de Paulo aos Colossenses. São únicos 2 textos literalmente doutrinários. Se você pegar a carta de Paulo aos Romanos, são 12 capítulos inteiros de doutrina bíblica. Se você pegar, por exemplo, a carta de Paulo aos Colossenses, você tem um desdobramento doutrinário tão profundo nessa carta que você não encontra em nenhuma outra epístola, com exceção da carta aos Romanos. A carta de Paulo aos Romanos é soteriológica. A carta de Paulo aos Colossenses, ela é cristológica. A carta de Paulo aos Efésios é eclesiológica. A carta de Paulo aos Coríntios é apostólica. Você precisa entender isso, porque se você entender a mente do indivíduo que está escrevendo e o destinatário que está recebendo, você, a partir desse intercâmbio, vai identificar o que ele está escrevendo. Caso você não consiga fazer isso, a sua leitura será apenas dinâmica e devocional. Agora, se você quiser saber o que ele está de fato tratando, aí você precisa não só saber muito sobre quem está escrevendo, e também sobre quem está recebendo a carta. Esta igreja está recebendo uma carta que refuta o pensamento gnóstico. Para você isso não faz nenhum sentido, porque você vive aqui no século 21 e todas as epistemes, os termos doutrinários, foram muito bem definidos ao longo dos primeiros 4 concílios. Concílio de 325 em Nicéia, o concílio de 381 em Constantinopla, de 431 em Éfeso, de 451, se não estou enganado, em Calcedônia.
Todas as bases cristológicas estão muito bem fundamentadas para nós, mas naquela época, a princípio, as pessoas estavam sendo devastadas pelo pensamento gnóstico, que era uma mistura de filosofia grega dentro da igreja, que já tinha começado a ter a grande influência no período intertestamentário, que é entre Malaquias e Mateus, 430 anos de silêncio. Nós tínhamos influências de uma comunidade catequética de interpretação bíblica em Alexandria, no Egito, que estava eivando a palavra de Deus com misticismos, sincretismos e misturas filosóficas. Este povo entrou dentro da igreja com as seguintes interrogações: Jesus de fato assumiu a matéria humana? E todo mundo dizia sim. Ele é o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí os gnósticos diziam, mas a matéria é má. A maculidade da matéria desmancharia a deitificação do Cristo. Logo, como que aconteceu isso? Aí surgiram muitas soluções, como por exemplo a de Apolinário. A carne de Jesus era diferente da nossa. A natureza divina diluiu a natureza humana. E foi criando monstros. Ao todo, até 325, nós tínhamos 82 heresias ligadas à cristologia. 82. Ele era gerado, ele era criado. Ele era criado, ele era gerado. O filho é maior do que o pai? Não. É menor do que o pai? Não. Então ele é maior do que o espírito. Quem é maior, o pai, o filho e o espírito? O filho é Deus? Deus. Deus como pai? Não seu. Então se ele é Deus, Deus morreu na cruz. Você está pensando que isso aqui para você é fácil? Porque tu assiste ministério na Netflix o dia todo, e tu pega a tua Bíblia empoeirada, cheia de rabichona e de poeira de coisa nela, e tu só bate a mão e vem com ela para a igreja, e tu não sabe de nada. Mas isso aqui foi sangue para chegar nas tuas mãos, e você ter o privilégio de aprender a palavra de Deus, entender as verdades eternas da igreja. Eu falo essas coisas, as pessoas assustam, porque elas não têm convívio com as escrituras sagradas, mas Deus deu para nós nesta casa a oportunidade de nos desdobrar na palavra de Deus e bendizê-lo acima de todas as coisas. Se você crê, diga glória a Deus. Então eu separei aqui só 4 pontos doutrinários. Um pastor perguntou para mim assim, o povo lá da igreja lá entende essas coisas? Eu não sei se vocês entendem, eu vou continuar falando. Meu compromisso é com Deus, irmãos. Eu queria abra a mão, pega a chave de um carro, pega a chave. Rapaz, eu passei a vida foi estudando e orando, não foi para dar chave de carro para ninguém. Se Deus quiser te dar um carro, dá 2, dá 3, tu ainda me dá 1, glória. Diga glória a Deus, igreja. Agora, meu compromisso é ser fiel à palavra de Deus e pregar o evangelho genuíno e deixar que o nome de Jesus seja adorado na igreja. Cristo não é uma emanação, mas um Deus pleno. Paulo está apontando, porque aqui, pastor Luiz, olha só, nos versículos de número 15, aí, o senhor entendeu que eu te coloquei aqui, pastor Luiz, com todo respeito, coloquei o Juvaci, coloquei o Efigênio, eu nos coloquei nesse ambiente, concorda comigo? Eu coloquei nós, nós nos colocamos num ambiente que recebe essa carta. Para que eu compreenda as minúcias, os termos com os quais o apóstolo Paulo quis tratar, eu preciso me situar no ambiente que ele estava quando ele escreveu. Então você vê aqui, nele, ele, nele, dele, nele. Você vê ele, dele, para ele. Você vê todas as coisas para ele, todas as coisas. Você começa a compreender que Paulo vai refutar que Cristo não é uma emanação, mas ele é um Deus pleno. Porque os gnósticos diziam que haviam muitas emanações, que eram chamados de éons ou aions, entre Deus e a criação. E que Cristo era mais ou menos como uma logosofia, uma emanação. Tanto é que o maior inimigo do cristianismo no primeiro século da era cristã foi Marcião de Sinope. Ele diz que aquele texto de Lucas, quando diz que Jesus desceu para a Judeia para ser batizado, Jesus desceu direto do céu. Tanto é que algumas tradições dentro das heresias cristológicas diziam que a natureza humana foi diluída pela natureza divina.
Por isso que levantou-se Atanásio, o anão negro, em 387, Gregório de Nissa, Gregório de Nazianzo, Basílio de Cesaré, em 325, disse: o que Jesus Cristo não assumiu, ele não curou. Ele só pôde me redimir da minha culpa e da minha carnalidade, porque ele assumiu a minha culpa e a minha carnalidade. Por isso que aquela frase, soa até estranha, a frase de Atanásio, o anão negro, é estranha mesmo a frase, mas a frase dele faz sentido. Ele se fez carne para que nós pudéssemos nos tornar deuses. E não era Deus no sentido de Deus. Ele estava dizendo o seguinte: ele partilhou da nossa natureza para que nele nós pudéssemos experimentar a natureza de Deus. E hoje nós experimentamos a natureza de Deus nos atributos que são comunicáveis pelo Espírito Santo: amor, graça, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio, verdades de Deus plantadas dentro do coração de uma igreja que vive e crê no seu santo nome. Oh, glória! Cristo é o Criador, não um derivado. Os gnósticos criam que um ser inferior, eles criam, você tinha a palavra demiurgo, que é um Deus menor que cria o mundo. A matéria é má, por isso que quando João vai escrever, ele disse: no princípio ele era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo se fez carne. O que João está dizendo? Que a matéria não foi criada por um demiurgo, por um Deus menor. Não é isso. E outra coisa, lembra da mulher do fluxo de sangue? Quem lembra, irmão? Diga glória a Deus. Nós temos ali nós temos ali o concílio de Éfeso Purim, 431, da hipóstase, da natureza hipostática. Está todo mundo pressionando Jesus, e ninguém pressiona o Jesus certo. Todo mundo pressiona o Jesus antrópico, mas a mulher vem de baixo, rastejando como uma serpente, e pressiona o Jesus o Jesus teantrópico. E aí quando Jesus é tocado e sai dele virtude, ele para. Todo mundo assusta, e ele diz: alguém me tocou. Aí Pedro fala: o senhor só pode estar ficando doido. Todo mundo te toca. Ele diz: não me tocou a minha natureza. Alguém tocou de mim algo especial, porque de mim saiu virtude. Sabe por quê? Todo mundo que a mulher tocou, ela contaminou, mas a contaminação dela não é contaminação suficiente para contaminar o Filho de Deus. Quando ela toca nele, não é ela que contamina, é a bondade dele que contamina a mancha dela. E do jeito que ela veio condenando todo mundo que tocou, ela volta para casa abençoando todo mundo que ela havia tocado, porque se ela tinha poder para manchar a pessoa, agora ela tem o poder da restauração e da ressurreição e da vida. Todo mundo que foi por ela tocado, agora experimenta a graça da renovação de Deus por Cristo Jesus. Você pode dizer glória a Deus? A outra coisa, Cristo veio em carne. Você crê nisso, irmão? Diga glória a Deus. Contra a ideia agnóstica de que a matéria é má. Eles negavam que Cristo pudesse ter um corpo. E aí tinha muita besteira. Por exemplo, Jesus na cruz fala assim: Deus meu, né? Eli, Eli, lema sabachthani. Deus meu, por que me? Então, os gnósticos arrumam texto para ancorar o que eles creem. Eles arrumam texto. Tá vendo? A natureza divina abandonou a natureza humana. E aí tem muitas dúvidas na internet. O povo sempre me pergunta se quem morreu na cruz foi o Deus ou foi o homem. E não é de fato algo fácil de ser entendido, e talvez nem sei se é viável explicar aqui, mas o que vocês precisam entender é uma doutrina chamada Communicatio Idiomatum, que é a comunicação das naturezas. Cristo é um ser em duas naturezas, sem mistura, sem confusão, sem mudança e sem separação. Ele é humanamente divino e divinamente humano. Com a Communicatio Idiomatum, Deus experimenta a morte, mas não morre. É diferente. É uma comunicação das naturezas. E aí é comunicatio idiomático, união hipostática, hipóstases, natureza teantrópica. É difícil para você aqui, porque ninguém trata desse assunto. Então você vem para a igreja, fica só receba. E aí você vai, receba o quê? Não sei que eu senti uma coisa de receba lá. E tal. Mas isso aqui nessa época era de interesse profundo. E se era interesse para os nossos irmãos do primeiro século, tem que ser interesse para essa igreja de hoje. Sabe por quê? Porque aí tu não aguenta um testemunho de Jeová na tua porta.
suporta, nem um irmão do santo da igreja dos últimos dias, porque você não tem estrutura bíblica para suportar um diálogo com uma pessoa, e você já desvia da fé, vai para uma aula de escola, lá na faculdade, não aguenta um professor de sociologia, de filosofia, de história, mas nesta igreja não, nós vamos pregar a palavra de Deus, e o conhecimento desta verdade, e tu serás alimentado com a verdade eterna, e o nome de Jesus vai ser glorificado. A quarta verdade: o verdadeiro conhecimento está em Cristo. Vamos repetir isso. O verdadeiro conhecimento está em Cristo. 1, 2, 3. Porque o gnosticismo dizia que a salvação estava na gnosis, no conhecimento. Oh, glória. Mas o verdadeiro conhecimento está na pessoa de Cristo Jesus. Oh, glória. Oh, glória. Agostinho de Hipona disse: eu te procurei felicidades em criaturas e não encontrei, só em ti, meu Deus, tudo, meu tudo, ela habita. Tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova, tu estavas dentro e eu estava fora, eu fora te buscava e lançava-me disforme sobre as belas formas das tuas criaturas. Ele pede perdão a Deus por ter bebido de fontes tão amargas, procurando água doce. Mas quando ele encontrou a Jesus, e quando nós encontramos, na verdade não é nós que encontramos Jesus, é Jesus Cristo que nos encontrou. Ele pagou por nós um preço, o preço de sangue. Todos nós temos vida para viver na presença dele. Quantos podem dizer glória a Deus? Aí do versículo 15, que é onde eu vou entrar agora, eu não vou terminar, até o versículo 20, você tem o centro da pregação de Paulo. Uma mensagem centralizada na pessoa de Cristo. Vamos repetir isso? Uma mensagem centralizada na pessoa de Cristo. Vamos, 1, 2, 3. Uma mensagem centralizada na pessoa de Cristo. Irmãos, como é difícil. Você não tem noção de como é difícil você pregar uma mensagem centrada na pessoa de Cristo na igreja. Porque é um tipo de mensagem que a igreja não está desejosa de ouvir. Porque nós vivemos num tempo de profundo hedonismo, humanismo. O homem foi colocado no centro. Deus hoje é relativo, secundário. Nós subjetivamos valores eternos. Centralizamos nós mesmos como pessoas e descentralizamos Deus na nossa vida. Deus é aceito hoje em todo o ambiente, desde que ele esteja na sua caixa. A caixa de Deus é a igreja. Sai daqui para fora, a pessoa é o que ela quer ser. Vem para cá, ela vai ser aquilo que ela precisa ser. Só que o evangelho não é isso. Aqui nesse texto, nós temos aqui 6 pontos importantes. Primeira coisa que Paulo mostra é que Jesus não é só o caminho para Deus. Ele é Deus. Olha o versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível. Irmãos, isso é tão lindo, é tão poderoso, você ter a imagem de Deus na pessoa de Cristo. A imagem de Deus na pessoa de Cristo. E quem Deus é? Qual o tamanho de Deus? Veja tanto que Deus foi generoso para conosco, em se deixar ser revelado a nós, a partir da figura de Cristo Jesus de Nazaré. Ele se fez percebível, tocado, tangível, palpável na pessoa de Cristo. Um Deus que criou o universo com quase 100 bilhões de anos-luz de diâmetro, com poderes extraordinários tão avassaladores, que nem mesmo a compreensão mínima do que seria isso seria capaz de revelar a glória do seu nome. Mas esse Deus se fez revelado na pessoa de Cristo. Jesus Cristo é a maior dádiva da igreja. Jesus precisa ser voltado a falar dentro da igreja. Ele precisa estar no centro da igreja. Não é eu, não é você, não é o homem, não é ninguém. É Jesus Cristo. Ele é o centro da casa. Ele é o dono da casa. Ele é o Deus da casa. E se você crê que Ele está aqui nesta noite, levante a sua mão e diga glória a Deus. Segundo Jesus Cristo, o princípio de todas as coisas. Olha o que Paulo diz no versículo 15. O primogênito de toda a criação. E esse termo primogênito de toda a criação, porque Jesus não é criado, Ele é gerado. Gerado, não criado. Pastor, é difícil entender isso, não é? É difícil. De fato é difícil. Mas qual é o nosso problema hoje com estas outras igrejas que dão para Cristo o status de um grande profeta? Ou dão para Cristo o Miguel do Antigo Testamento.
Eles não reconhecem Cristo como Deus. E os que reconhecem Cristo como Deus, reconhecem Cristo como um Deus menor. E isso é perigoso. Sabe qual que é a doutrina que diz isso? A doutrina do subordinacionismo. Ela existia nessa época. Que o pai manda no filho e o filho manda no espírito. É a doutrina do subordinacionismo. Que um está subordinado ao outro. E não é isso que nós entendemos. Não é isso que nós pregamos. Bereshit bara Elohim. É um plural majestático de Eloá. Nós temos a figura da Trindade em Gênesis. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Um único Deus que subsiste em três pessoas distintas. E Ele está aqui nesta noite pelo poder da sua glória. Jesus é o primogênito de toda a criação. Por quê? Porque tudo foi feito por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, se tudo foi feito por Ele, quem é Ele na criação? Ele é o verbo bará. Bará é um verbo criar no hebraico, que significa o seguinte: criar do nada tudo. Veja, para se criar o plástico, para se criar esse copo, você tem matérias-primas. Você está ouvindo, irmão? Diga amém. Em Deus, não. Deus é o Deus que cria tudo a partir do nada. O nada de Deus é tudo, porque o bará, Bereshit bará, Ele cria tudo a partir do nada, porque Deus é Deus, e nós estamos aqui para glorificar o seu santo nome. Terceiro lugar, Jesus é o Criador de todas as coisas. Tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Versículo 16, a parte B. Ele é o nosso Deus. Oh, glória. Quantos podem dizer glória a Deus? Jesus está nesta casa, irmãos. Falta 3 ainda, e eu vou terminar, se Deus permitir, na semana que vem. Que Deus possa abençoar todos nós. Que Jesus possa ser centralizado nesta casa. Sabe, irmãos, às vezes eu olho na internet, as grandes igrejas, você tem, por exemplo, uma das maiores igrejas de Rick Warren, dos Estados Unidos da América. A maior igreja do mundo, nos Estados Unidos da América, já proibiu falar de pecados. Proibido. Ninguém fala sobre pecado lá. O argumento do pastor é o seguinte: nós não vamos traumatizar os nossos membros. Eles estão cansados, fadigados da vida. Eles precisam do ambiente para se sentirem confortáveis. Então eu não quero que seja pregado nada que lhes confronte. É a maior igreja hoje dos Estados Unidos. A do Rick Warren, como que ele fez a igreja dele ser o que ela é hoje? Uma igreja, não sei, 30 mil membros. Ele fez uma pesquisa de campo na cidade. E ele perguntou para os habitantes da cidade que tipo de igreja era uma igreja que você, sendo alguém, para ir nela, você iria. O que essa igreja precisa ter para você estar lá? E ele pautou, inclusive fez o livro. Tem algumas coisas no livro, não vou dizer que queima, não vou dizer. Mas você pautar o crescimento de uma igreja na expectativa de uma comunidade pagã. Igreja não foi feita para molduar aos padrões do mundo. A igreja segue o padrão da palavra de Deus. Por mais que nós podemos ou possamos performar as nossas atividades eclesiásticas à luz do público que nos assiste, o nosso compromisso prioritário é com Deus, é com a sua palavra. Nós não atraímos o mundo pela nossa igualdade. Nós atraímos o mundo porque somos diferentes, filhos de Deus, inculpáveis, irrepreensíveis, lavados pelo sangue do Cordeiro e com o nome escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Nós vamos recolher as ofertas e os dízimos da casa do Senhor, aqueles que querem contribuir e que querem ofertar. Eu vou estar orando por